Olá, sejam todos muito bem-vindos à continuação da série sobre Bower. Meu nome é Rodrigo Branas, autor do livro AngularJS Essentials, lançado pela editora PactPub. E hoje, no segundo episódio da série, nós vamos falar sobre a instalação de pacotes. E já vamos começar, pessoal, falando o seguinte. Bom, no episódio 1, a gente fez um Bower init e criou um bower.json para esse projeto que é o Angular Generic Mask, que é uma biblioteca que eu criei recentemente e serve, para criar máscaras para campos, tá certo? Então a minha intenção é usar o Bower para quê? Para gerenciar os pacotes dessa biblioteca e posteriormente para registrar esse pacote para que eu possa utilizar em outros projetos, tá certo? Então, se eu observar aqui o código-fonte, aqui nesse demo que a gente está vendo, eu tenho lá, lib/angular.js, ou seja, eu tenho uma pasta lib e dentro dela está jogada uma versão de Angular.js que por acaso é 1.2.16, uma versão mais antiga, tá certo? E a minha intenção é o quê? É implantar o Bower nesse projeto para que ele passe a controlar então essas dependências, tá certo? Então, vamos começar fazendo o seguinte, eu vou fazer então um rm-rf, vou apagar a pasta lib, olha lá, apagado, certo? Quebrei o projeto todo. E aí, eu vou começar então pela busca, tá certo? Então a gente vai falar um pouquinho do Bower Search, por quê? Porque eu quero buscar o pacote Angular para saber qual é o nome exato dele, onde é que ele se encontra, qual a versão que tem disponível, Então vamos discutir um pouquinho desse comando, tá certo? Então eu posso fazer então o Bower Search Angular. E não se assuste com a quantidade de pacotes que tem o nome Angular disponíveis, tá, pessoal? Como o Angular é um framework muito popular, tá certo? É muito comum que quando a gente execute buscas como essa, a gente se apavore com os resultados, tá certo? Então, como eu já sei que o nome do pacote é Angular, eu posso buscar algumas informações sobre ele. Então é interessante a gente obter informações sempre antes de instalar para saber se a versão que eu preciso, se ela está disponível, tá certo? Então eu posso fazer lá um bower info Angular, tá certo? E aí eu vou ver todas as versões disponíveis. Então, legal, eu quero a 1.2.16. Ah lá, tá aqui, 1.2.16. Então, bom, para isso, basta então a gente começar a falar do processo de instalação. Então eu vou fazer bower install, o nome do pacote, que é Angular, como a gente acabou de ver, sustenido, e a versão que eu preciso. Tem variações nessa sintaxe que a gente vai explorar nesse e em próximos episódios. Tá bom, pessoal? Então, olha só, o básico seria o seguinte, bower install Angular sustenido 1.2.16. Ah, mas eu posso fazer sem essa versão? Posso, mas a gente vai explorar essa ideia no próximo episódio sobre a atualização de pacotes, porque eu vou pegar a última versão. Então eu corro um risco, já que eu estou na versão 1.2.16, se eu pegar a 1.4.5, eu não sei se vai ser compatível, pode ter breaking changes, então a gente vai ter que discutir um pouco essa ideia. Então, bower install Angular 1.2.16, enter, ele vai baixar, como eu já tenho esse pacote baixado, ele pegou da cache, instalou para mim, e aí criou, olha só, uma pasta chamada Bower Components, e se eu entrar em Bower Components, olha lá, eu tenho a pasta Angular, dentro de Angular eu tenho lá o meu Angular.js, tá certo? Então basta agora vir aqui e atualizar, olha, não está mais em lib, está em Bower Component, que diga-se de passagem, é a pasta padrão, tá, pessoal, do Bower. Mais pro final do episódio a gente vai falar sobre como mudar essa pasta, tá certo? Mas por hora vai ficar Bower Components /Angular, você vê que já ficou mais bem organizado do que estava, /Angular.js. Legal, salvei, fiz refresh, voltou a funcionar a aplicação, tá certo? Só que aí, a gente conversou, que em geral eu não vou commitar, tá certo? Eu não vou commitar essa pasta Bower Component. Em geral eu vou botar no meu git ignore, vou botar no meu svn ignore, eu não vou commitar essa pasta para que eu não fique gerando um tráfego desnecessário, já que eu tenho ela cacheada em geral na minha máquina e posso reusar em todos os projetos, tá certo? Então eu vou apagar essa pasta, Bower Components, acabasse de baixar, sim, eu vou apagar essa pasta. E aí eu tenho a ideia de que eu acabei de fazer checkout, acabei de clonar esse projeto. Então, pessoal, sempre que a gente acabou de clonar, acabou de baixar, fazer checkout de um projeto, basta fazer então um bower install, olha só, veja bem, sem nenhuma informação de qual pacote. O que ele vai fazer? Ele vai ler o bower.json, tá certo?
Com base no que estiver descrito no bower.json, ele vai instalar essas dependências. Você vai olhar, pô, mas não tem nenhuma. Realmente não tem nenhuma. Mas a gente não acabou de instalar? Faltou, né, a gente então começar a usar algumas opções na hora de instalar. Uma delas é o ---- save, tá certo? Então, pessoal, se eu fizer bower install Angular versão 1.2.16, ele vai simplesmente criar a pasta bower component, se ela não existir, colocar a pasta Angular, angular.js. Só que não necessariamente ele atualiza o bower.json. Por conta disso, bom, isso a gente está acostumado até do próprio npm. Então, bower install Angular sustenido 1.2.16 ---- save, tá certo? Isso vai fazer com que eu, além de baixar, também, olha que interessante, atualize o meu bower.json. Então você vê que em dependencies agora eu tenho Angular, tá certo? E aí, caso eu apague novamente, olha só, o bower components, se eu fizer Angular install, bower install, tô com Angular na cabeça, ele automaticamente lê então essa pasta e baixa todas essas dependências, tá certo? Então, sempre interessante, né, caso seja relevante, utilizar o -save, tá? Bom, e se a dependência que eu estou instalando, né, vamos supor que eu queira utilizar, olha só que legal, bower info Angular mocks, tá certo? Para que eu possa fazer os meus testes, né? Então eu tenho o Angular mocks, você vê que a versão dele acompanha a do AngularJS, então eu poderia fazer um bower install Angular mocks, olha lá, 1.2.16. Só que se eu fizer -save, ele salva como dependência principal, né, desse projeto. E na verdade é uma dependência de desenvolvimento, né, porque eu só vou usar, né, na hora que eu for executar, por exemplo, os meus testes. Então eu posso fazer -save -dev. Tá bom? Então a gente vai ver que isso vai ficar armazenado num lugar diferente. Tá certo? Então olha só, bower.json, eu tenho lá o dev dependencies, Angular mocks, e dependencies, o Angular. Tá? Aí você se pergunta, pô, mas qual é a real vantagem disso? Né? Porque olha só, eu tenho aqui, legal, né? As duas dependências estão baixadas, né? Da mesma forma, né? Eu tenho os dois pacotes. Qual é a vantagem de separar, de organizar melhor em dependências principais do projeto de desenvolvimento? Bom, existe mais uma opção, né? Vamos supor que eu apague novamente, olha lá, essa pasta bower components. Existe mais uma opção chamada --production. O que isso faz? Às vezes você está lá numa integração contínua, só quer integrar um pacote para gerar uma versão de produção, você não quer baixar a dependência desnecessária, enfim, né? Você tem seus motivos. Então você pode fazer um bower install --production. O que vai acontecer? Ele só baixa dependências principais, não baixa aquelas de desenvolvimento, tá certo? Então, ó, se eu olhar aqui, tá vendo? Eu só tenho agora o Angular, não tenho mais Angular mocks, tá? Então, essa é uma possibilidade, tá bom, pessoal? Na sequência, a gente pode desinstalar. Pô, de repente eu não quero mais usar o pacote, posso tirar esse pacote, né? Então, antes eu vou fazer aqui um bower install para deixar tudo instalado. Você vê que ele baixou o Angular mocks, né? Então eu já tenho aqui. Então, não usar a opção, né, -production fez como que ele baixasse tudo. E aí, a gente pode fazer o seguinte. Bower uninstall, não quero mais Angular mocks, tá certo? E aí, eu posso salvar essa opção. Olha lá. Então, ele desinstalou esse Angular mocks, tirou essa dependência do bower components, tá certo? E aí eu também não tenho mais isso no meu bower.json, tá bom, pessoal? Então, essa é a gestão básica de pacotes, né? Eu busco um pacote, eu pego informação sobre ele, eu instalo numa versão, eu posso remover também, né? Claro que no próximo episódio de atualização de pacote a gente vai falar de uma coisa muito importante que é semantic versioning. Vamos falar de quais são as possibilidades que eu tenho para declarar as versões, certo? E isso vai influenciar muito na hora da atualização, tá certo? E para fechar esse episódio, né? Uma pergunta também que sempre aparece. Pô, mas dá para modificar esse diretório bower component
há uma grande rejeição ao nome Bower Components, né? Incrível que pareça. Eu sou um deles, né? Em geral eu sempre mudo para lib também. Aí você pergunta, pô, mas dá para modificar isso? Sim. Basta a gente criar um arquivo chamado bower.bowerrc, tá certo? Que é o arquivo de configuração, né, do Bower do teu projeto. E aí a gente pode especificar, por exemplo, aqui, ó, directory lib. Tá? Então, vamos ver isso acontecendo aqui na prática, tá, pessoal? Então, eu vou fazer aqui o nosso famoso RM, né, em Bower Components. Dessa vez ele vai mudar de endereço, tá certo? E aí, eu poderia criar aqui, olha lá, Bower RC, tá certo? Criei, né? E nesse momento, a gente pode fazer, olha lá, directory lib barra, tá certo? Então, criei esse arquivo, tá certo? Momento, então, que ao fazer um Bower install, olha que legal, ele já criou a pasta lib, tá vendo? Então, mudou o nome da pasta, e aí, naturalmente, meu projeto vai quebrar, porque ele está apontando para Bower Components. Vamos lá, então, e mudamos para lib, tá certo? E tudo volta a funcionar. Tá bom, pessoal? Então, esse é o processo, né, de instalação de pacotes, né, utilizado pelo Bower. Claro que a gente vai discutir essas e muitas outras possibilidades, tá, no próximo episódio, quando a gente vai falar sobre a atualização de pacotes. Então vamos discutir bastante a ideia das versões, tá bom? Obrigado por nos assistir mais uma vez. Não se esqueça de compartilhar nossos vídeos com seus colegas de faculdade, de trabalho, tá certo? Não deixe também de se inscrever, só assim você fica sabendo de novas séries, novos episódios, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Obrigado e até a próxima. Tchau!